E eu queria te convidar a já abrir em Isaías capítulo 6, a gente vai ler do versículo 1 ao 7, um texto extremamente conhecido, né, dentro da igreja. E enquanto você abre aí, enquanto o multimídia se prepara ali também para projetar, eu queria te perguntar se você alguma vez na sua vida, você já parou para se perguntar se Deus gosta da sua adoração. Você já fez essa pergunta? Fale assim se você já fez. Olha, e alguns. Eu já fiz essa pergunta e às vezes é assustador, né? Porque às vezes a gente não tem uma resposta ali muito exata, né? Será que Deus realmente está se agradando da minha adoração? Será que Ele está gostando daquilo que eu estou fazendo para Ele? Como que está sendo na visão do Senhor? Será que o que eu estou entregando tem deixado o coração do Senhor feliz? Será que eu estou entregando o melhor para Ele? E a resposta talvez possa ser desconfortável para você. Talvez se você fizer essa pergunta de maneira sincera, a tua resposta vai ser extremamente desconfortável, principalmente quando a gente olha para um contexto bíblico, e a gente vai ver na adoração de alguns homens, e tudo que eles vivenciaram, e aí a gente olha para a nossa vida e pensa, cara, eu não vivo nem metade disso. Quando a gente olha, por exemplo, para Moisés, um homem de Deus, que viu a glória do Senhor manifesta no monte. Agora imagina assim comigo, imagina você enxergar uma mão escrevendo numa tábua de pedra, e receber uma tábua de pedra do Senhor com os 10 mandamentos. Imagina que coisa louca é essa. Esse homem viu isso, e aí quando a gente vai um pouquinho mais para frente, a gente vê Davi, ele se torna uma referência, um padrão de adoração, um homem com adoração incrível, um salmista excepcional, um homem que enquanto tocava a harpa, demônios eram expulsos. Olha que coisa maravilhosa, espírito maligno tinha que sair enquanto ele tocava a harpa. Que adoração é essa que Davi tinha? Que louvor era esse? Que padrão de adoração é esse? Paulo e Silas lá na prisão cantando e começa a tremer tudo. Que padrão de adoração é essa? Quem que já cantou, adorou e começou a estremecer o lugar onde você estava? Estremecer mesmo, a gente tremer. Ninguém. E aí quando a gente olha para esse padrão bíblico, e a gente olha para a nossa vida, eu não sei você, mas vem um questionamento, o que a gente está fazendo de errado? Porque se a gente for parar bem para olhar, Jesus era o mesmo no tempo daquele povo, Deus era o mesmo. Deus foi o mesmo no tempo dos avivalistas, Deus é o mesmo no nosso tempo. Deus será o mesmo na próxima geração, e Deus será o mesmo até o fim dos tempos, e ainda depois do fim dos tempos, e por toda a eternidade, Ele permanecerá o mesmo. Então se Deus Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, por que o que a gente vive como igreja não é o mesmo que a igreja primitiva viveu? Porque a nossa adoração não estremece o ambiente onde nós estamos, como foi com a igreja primitiva? Ou porque a nossa adoração não comove uma cidade inteira, como foi em vários avivamentos? E aí na hora que a gente começa a fazer essa pergunta para a gente começa a perceber que talvez, só talvez, a nossa adoração não é tão boa quanto a gente pensou. Eu não estou falando aqui de padrões, né, técnicos, fulano não tocou bem ou mal, cantou bem ou mal. Se for por isso, vocês já sabem, né, fiquei com dó da Gil aqui hoje, porque hoje eu quis cantar com toda a minha voz, e ela estava ali do lado para ouvir. Então assim, se for por isso, o meu padrão de adoração seria péssimo. Mas o nosso padrão de adoração, ele nasce no nosso interior, ele nasce no nosso coração. E se ele nasce no nosso coração, o que está de errado, que a gente não consegue mais viver o que a igreja primitiva viveu, viver o que grandes homens e mulheres de Deus viveram aqui na terra? E eu comecei a me questionar sobre isso, e eu percebi que a nossa adoração tem tudo a ver com inflação. Quem sabe o que é inflação? Alguns, inflação é quando, vou resumir assim bem resumido, é quando o nosso governo precisa imprimir mais dinheiro, porque está em falta, e isso faz os preços subirem, faz tudo subir, e vai virando uma completa bagunça, e o nosso dinheiro começa a desvalorizar e valer menos. Ou seja, se ontem eu com R$10 comprava uma cesta básica, um exemplo, né, claro, óbvio que não é R$10, hoje com os mesmos R$10 eu consigo comprar só metade daquela cesta básica. É resumido de uma maneira bem simplificada aqui. Só que junto com a inflação, a gente tem um outro fenômeno que se chama reduflação. Quem sabe o que é reduflação aí? Esse é um termo mais
mais técnico ali, né? A reduflação é o seguinte, eu tenho certeza que você já vivenciou isso no mercado, talvez você nem percebeu, ou talvez você ficou completamente indignado no mercado, como eu fiquei. Quem aqui conhece o biscoito bolacha, né? Que vocês falam, a bolacha passa-tempo, faz assim. Gente, eu era apaixonado por essa bolacha, assim, muito, mas muito apaixonado mesmo. Só que teve um dia que eu fui no mercado, e eu peguei ela, vai ser difícil falar bolacha, gente, biscoito. Eu peguei o biscoito e estava escrito nova fórmula. Quantas vezes você já foi no mercado e estava escrito nova fórmula em algum produto? Faz assim. Parabéns, você acabou de conhecer a reduflação. E aí quando está escrito nova fórmula e você vai comer, você sempre vai ter uma sensação de, isso está meio estranho. Parece que não é tão bom quanto eu lembrava assim. Eu estava com esse pensamento com o biscoito passatempo. Eu amava, era tão gostoso, aquele gosto de chocolate no recheio tão intenso, e tinha muito recheio. E aí veio a nova fórmula, e aí já não era mais um biscoito de chocolate, mas era de sabor chocolate. E aí quando eu fui comer, já não tinha mais o mesmo gosto, não tinha a mesma quantidade de recheio, mas era o mesmo preço. Ou até mesmo aqueles bombons, né, que Serenata do Amor e dentre tantos outros, né? Você pegava aquele bombom e era tão gostoso, antigamente era um chocolate. Hoje você pega, é um wafer sabor chocolate. E não é à toa, é porque já não é mais chocolate. Aquilo se tornou uma cópia, quase que uma falsificação, algo para tentar enganar o consumidor. Ou até mesmo, um outro exemplo muito bom, lá em meados da época 2000, 2005, quando a gente ia no mercado comprar uma barra de chocolate, ele pesava 200 gramas. Era uma baita barra de chocolate. Só que conforme a inflação foi chegando, a reduflação também foi agindo, eles foram diminuindo lentamente o tamanho do chocolate, mas mantendo o preço. Era 200, foi para 180, depois 150, 140, agora é 90 gramas algumas barras de chocolates. Isso é feito para o quê? Para enganar o consumidor. Ou seja, está te oferecendo um produto menor ou de uma qualidade inferior, com o mesmo preço, para você achar que está tudo bem, o preço não aumentou, e você vai lá feliz da vida comprar, achando que você está recebendo um produto com a mesma qualidade ou com a mesma quantidade, e você se surpreende ao descobrir que não está. É um produto inferior ou uma menor quantidade. E o que tudo isso tem a ver, afinal de contas, com a adoração? É porque às vezes a gente faz a mesma coisa com a adoração, esperando um resultado diferente. O que a gente faz? A gente diminui a qualidade da nossa adoração, a gente diminui a qualidade da nossa entrega, a gente diminui o nosso tempo com Deus, mas ao mesmo tempo nós queremos receber de Deus aquilo que Ele tem de melhor. Nós queremos receber as melhores bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Nós queremos receber o novo de Deus. Deus, eu quero um tempo novo na minha vida. Chega de sofrência. Eu estava hoje... Cara, meu vizinho é uma comédia, cara. Não o meu vizinho que está ali, né? Que eu tenho vizinhos que estão aqui também. Mas é um outro vizinho. É sertanejo, de sofrência o dia inteiro, assim, mas do começo ao fim do dia. Parece que ele não desliga o som. Não é, vocês são minhas testemunhas, né? Vocês escutam de lá também. É sofrência o dia inteiro. E aí eu fui lá atrás e estava aquela sofrência, mas de vez em quando ele toca um louvor aleatório. E eu fico, o que está acontecendo aqui? Só que às vezes a gente faz exatamente isso. A gente diminui a qualidade da nossa entrega ao Senhor, a gente diminui a qualidade da nossa adoração, da nossa vida com Deus, do nosso devocional, mas ainda assim a gente quer, Senhor, manda o teu milagre na minha vida. A gente está lá sofrendo, mas aí quando chega a enfermidade, o que a gente faz? A gente está lá patinando na vida com Deus, mas chega a enfermidade, vem cá, Vini, ora por mim, porque você tem uma unção de cura, cara, ora por mim, eu quero ser curado. Às vezes a gente quer o produto bom, mas o que a gente oferece são ingredientes ruins. Ingredientes de péssima qualidade. A gente entrega o nosso mínimo e a gente quer o máximo com Deus. A gente entrega o nosso mínimo na adoração e quer que Deus entregue o máximo de bênçãos para a gente. Só que, diante de um cenário assim, a gente vai para Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 7, que diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros.
Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Eu acho extremamente interessante a vida do profeta Isaías. Assim, muito interessante. Porque o profeta Isaías, se a gente pudesse, fazer uma ilustração dele hoje, talvez ele seria aquela irmã do coque, ou aquele irmão do coque, como eu falei recentemente, que chega apontando o dedo e falando assim: eis que eu te digo que Deus está falando para você mudar a sua vida. Ele era aquele profeta do ai de você. Olha, você está errado, você é aquilo outro. E saía apontando o dedo. Não de maneira ruim, eram palavras de Deus. Mas ele só conseguia olhar o quão impuro era o povo à sua volta. O quão impura a nação de Israel era à sua volta. E aí, em meio a esse contexto de profecias de Isaías, chega até o capítulo 6. Então, até o capítulo 6, a gente vai ver ele profetizando dessa maneira. Só que quando chega no capítulo 6, algo de diferente acontece. Porque o rei Uzias morre. E quando o rei Uzias morre, quando um rei morria, havia-se uma grande instabilidade política. O que seria do próximo rei? Será que ele iria governar com justiça? Será que ele iria governar bem? E num cenário tão caótico como esse, talvez o ideal para Isaías era se levantar e falar: eis que eu te digo o próximo rei, que se você não governar conforme o Senhor quer, você também morrerá. Ele poderia fazer isso. Só que, diferentemente disso, quando chega no capítulo 6, logo após a morte do rei Uzias, a gente percebe que Isaías ele não é levantado para uma profecia, mas ele é levado para ter uma visão do céu. E é muito interessante porque tudo vai começar com Isaías falando que eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, ou num alto e exaltado trono. E aí ele começa a descrever, não um ambiente mais terreno, mas ele começa a descrever a sala do trono, não de um rei que estava morto, esperando o próximo rei assentar no trono. Mas agora ele começa a descrever uma sala de um trono, de um rei que está assentado sobre o seu trono, eternamente, que nunca será deposto e que nunca vai morrer, porque é um Deus eterno, é um rei eterno. Então agora num cenário político caótico, onde está assim um rei, ele enxerga aquele rei que nunca sai do trono, e um Deus que garante a sua justiça eternamente. Então, em meio de instabilidade, ele enxerga o único que pode trazer estabilidade, porque é o único que é verdadeiramente estável eternamente. E aí ele olha para esse cenário, e ele vê nosso Deus assentado no alto e sublime trono, com a sua majestade, com a sua glória, as vestes enchiam o templo, e aí ele olha um pouquinho para o lado, eu fico imaginando ele olhando assim, enxergando aqueles serafins voando com 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam os pés e 2 cobriam o rosto, e diante da glória de Deus, eles se cobrindo em partes, eles declarando: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí é essa parte que começa a nos chamar a atenção, porque Isaías ele vai enxergar o Senhor, mas ele também vai enxergar no céu uma adoração completamente sobrenatural, uma adoração que foge de todos os padrões que muitas vezes a gente conhece aqui na terra, uma adoração que transcende qualquer coisa, uma adoração que tinha um tempero muito especial. Porque quando a gente lê que com 2 asas eles cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, isso não é por acaso. Isso nos mostra algo assim completamente absurdo, mas no bom sentido da palavra absurdo. Porque a gente vê os anjos, os serafins, que são seres completamente santos também, são santificados ao Senhor, eles vivem em santidade, e mesmo seres que são santos diante da santidade do Senhor, eles precisam cobrir os seus rostos e os seus pés, porque eles estão diante daquele que tem uma glória infinitamente maior, e uma santidade infinitamente maior, diante daquele que é o santo, o padrão eterno, diante daquele que detém toda a honra e toda a glória, diante deles até os anjos, até os serafins que são santos, precisam cobrir o seu rosto diante dele. Sabe qual que é o nome disso? Temor. Mesmo sendo serafins diante de Deus, eles não têm a coragem de olhar o Senhor face a face, porque eles reconhecem que o Senhor
é muito maior do que eles. Eles reconhecem que a glória do Senhor está muito acima de quem eles são, e por isso eles cobrem o seu rosto diante da glória de Deus, porque eles não querem ferir essa glória, não no sentido de que eles possam fazer alguma coisa, mas no sentido de uma reverência completa. É a glória do Senhor, é a santidade do Senhor, e diante dela, a única coisa que eu posso fazer é me prostrar em reverência e temor, e adorar o nome dEle. Então a gente vai ver que esse exército, podemos dizer assim, esses serafins estão temperando a sua adoração não com qualquer coisa. Eles não estão temperando a sua adoração com palavras bonitas, mas eles estão temperando a adoração deles com temor. Eles não estão diminuindo a qualidade do ingrediente da adoração. Eles não estão fazendo uma reduflação na adoração deles, mas eles estão entregando aquilo que eles poderiam entregar de melhor a Deus. E o que a gente pode entregar de melhor a Deus não são as coisas que as nossas mãos podem fazer, mas é olhar para Ele e reconhecer que Ele é o Rei exaltado e sublime, que Ele é o Senhor dos exércitos e que toda a terra está cheia da sua glória, e diante dEle, a nossa única reação só pode ser nos prostrar e reconhecer que Ele é infinitamente maior do que eu ou do que você. E esse é o princípio, o começo do temor. E aí qual que é o resultado disso? Porque os serafins estão temperando a sua adoração com temor, e agora eles declaram: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Temperaram isso com temor. Deixa eu falar uma coisa, você pode fazer a mesma fala que agora. Você pode dizer agora: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e absolutamente nada chegar aos ouvidos do Senhor, porque se não estiver temperado com o temor ao Senhor, de nada adianta a nossa adoração, de nada adianta as nossas palavras, de nada adianta o nosso louvor, de nada adianta o nosso canto, de nada adianta a nossa vida se não estiver temperada com isso. Mas e quando nós temperamos a nossa adoração com temor? Qual que é o resultado? O resultado é que não é uma adoração vazia. Aqueles anjos temperaram com isso e declararam que santo era o Senhor. E o que vai acontecer? Os umbrais da porta começam a tremer, começam a se abalar, e todo o templo se enche de fumaça. E a fumaça, quando enchia o ambiente, no Velho Testamento, simbolizava a glória de Deus naquele lugar. Eles constroem um templo de Salomão, e a primeira coisa que acontece lá é que o templo se enche da fumaça da glória de Deus, a Shekinah do Senhor. Naquele momento em que os anjos estão declarando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, os umbrais tremem, mas a glória de Deus enche aquele ambiente. Imagina que adoração é essa, que treme o lugar onde você está, que a glória do Senhor enche, transborda nesse ambiente. É uma adoração temperada, recheada com temor. E muitas vezes a gente não vê o ambiente tremer, ou se mexer, ou a glória de Deus descer no nosso meio, porque as nossas canções não têm temor, porque a nossa adoração não tem temor, o nosso levantar de mão não tem temor, o nosso se ajoelhar não tem temor. E se não tiver temor, nós não veremos a glória de Deus, nós não veremos a manifestação do poder de Deus. E esse não é um conceito que para em Isaías. Você pode estar pensando: mas é lá no Antigo Testamento. Apocalipse 14:7. No fim dos tempos, um anjo vai dizer em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois a hora do juízo dele chegou. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Perceba aqui o padrão que o anjo fala. O padrão não é assim, adorem, glorifiquem e temam, mas temam, porque quando vocês temem ao Senhor, vocês glorificam a Ele, e quando vocês glorificam ao Senhor, vocês o adoram também. É esse o padrão que o anjo vai trazer aqui, que é o mesmo padrão que a gente vai enxergar na adoração que há no céu em Isaías 6. O anjo está falando aqui para nós, é basicamente o seguinte, é isso que a palavra quer dizer, que Deus espera de nós um padrão de adoração, que seja um padrão de adoração do céu e não da terra. O que Ele quer é que a terra imite o céu e não o contrário. E às vezes a gente quer que o céu se amolde aos nossos padrões de adoração, mas a verdade é que nós devemos nos amoldar ao padrão celestial do Senhor de adoração. A gente está aí no domingo, com a série de mensagens, cabeça, mente no céu. A gente precisa entender que a nossa adoração precisa estar no céu. É esse o padrão. E qual que é o padrão? Primeiro, tema ao Senhor. Esconda meu rosto, os meus pés.
Os anjos escondem o rosto e os pés em sinal de respeito, de reverência e de temor. Depois vem o que? A glorificação. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Depois vem a adoração, porque toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, tudo é seu, Senhor. Tudo é para o Senhor. A terra inteira te pertence. E se a gente não entende que essa é a régua, que essa é a sequência, primeiro temer, depois glorificar e depois adorar, a gente não vai conseguir fazer esse lugar ser estremecido com a glória e a presença de Deus. Se a gente quer que a nossa adoração estremeça o ambiente, a gente precisa entender que o temor está em primeiro lugar. Quem aqui já foi num casamento, só para eu saber, numa festa de casamento? Quem aqui já foi numa festa de casamento usando um pijama? Fica a dica aí, para quem for no próximo casamento. Tá na moda agora, ir de pijama. Quem aqui já foi para um casamento de regata? Quem aqui já foi padrinho de um casamento? Padrinho. Agora os homens. Dos homens que eram padrinho, quem aqui entrou num casamento de bermuda? Mulheres, então, vamos tentar as mulheres. Quem entrou aqui em um casamento com uma calça jeans, na cerimônia religiosa, tudo preparado, você de calça jeans? Ninguém. Mas surpreendentemente, vocês sabem, a maioria sabe que eu trabalhei como fotógrafo uma boa parte da minha vida lá na Bahia. E uma vez eu fui fotografar um casamento que eu confesso que eu fiquei com raiva pelo noivo. Eu fiquei com muita raiva. Estava tendo a cerimônia de casamento e o padrinho me aparece com o quê? Com um blazer, com a camisa social, com a gravata. E o que ele estava vestindo embaixo? Uma bermuda. Se fosse uma calça jeans, eu acho que estava melhor, né? Mas ele foi de bermuda, porque na cabeça do abençoado, ele ficava muito feio de calça, e ele se recusava a usar calça para qualquer coisa. E aí ele vai e me entra num casamento de bermuda. E aí o que acontece? Sobra para quem? Para o fotógrafo. A gente tem que colocar calça no abençoado em todas as fotos na edição, porque entrou de bermuda. Mas por que a gente não faz umas maluquices dessa? Só quem está maluco das ideias mesmo. Porque numa festa de casamento tem o quê? Um dress code. Falei certinho? O meu inglês está afiado. Tem um dress code. Você não vai chegar numa festa de casamento vestido como você vai para a praia. Está tudo errado. E se eu posso dizer para você que se tem um dress code da nossa adoração, esse dress code é a nossa adoração está vestida de temor. Sem isso você nem entra. Sem isso você nem aparece. Há um tempo atrás, no cartório, não sei ainda se é assim, né, mas no cartório, se você chegasse lá de bermuda, você não entrava. Você não entrava, você não passava pela porta. A gente tem, lá na cidade onde eu morava, né, Arraial da Ajuda, na Bahia, tem a primeira igreja católica do Brasil. Né, a primeira igreja católica tem lá. E quando você chega na porta da igreja, lá está escrito, não que eu acho que tem que ser aqui assim, tá, pessoal? Mas você chega lá e está escrito, proibido entrar de bermuda, biquíni, roupas de banho, sunga, porque é um litoral, né? Então às vezes o pessoal sai da praia, quer achar que é um ponto turístico e entra de qualquer jeito. Mas tem lá na porta. Ou seja, se você tentar entrar lá com essas roupas, você não entra. Eles não deixam você entrar. Agora eu quero que você imagine isso na adoração também. Na adoração, temor é a roupa que tem que estar vestida a tua adoração. Porque se não estiver vestido de temor, não entra no céu a tua adoração. Não chega aos ouvidos do Pai. Porque se não tem temor, não é adoração. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser palavras bonitas, pode ser uma canção bonita, mas não é adoração. E aí o texto, ele vai continuar, porque Isaías vai ter essa visão de uma adoração no céu recheada de temor, e a reação que essa adoração causa no céu, tremer tudo, encher da glória do Senhor, encher de fumaça. E aí quando Isaías está diante desse acontecimento, desse privilégio de enxergar a sala do trono, e enxergar essa adoração, a primeira reação de Isaías não é pegar e falar bem assim, peraí pessoal, que legal, deixa eu gravar aqui. Nossa, que cara, quando eu mostrar lá para o pessoal, eles vão ver o que é adoração de verdade. Isso sim é uma congregação, uau, que adoração fenomenal. Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente visita um lugar, acha incrível, aí os abençoados, né, filisteu, isso que é um time de adoração. Vou lá mostrar para o meu líder como é que se faz. Mano, para com isso, está viajando na maionese. Porque a adoração não é sobre os talentos, mas é sobre o coração refletido, cheio, preenchido de temor.
Mas a primeira reação de Isaías não é gravar, até porque ele não tinha um celular, né? Mas ele poderia, naquele momento, falar assim, quando eu sair dessa visão, que eu descer, os israelitas vão ter que me ouvir. Porque eu vou falar para eles tudo que eu vi. Eles vão morrer de inveja. Eu vou falar, estava em um culto, no céu, com os serafins cantando, com os serafins declarando. Você não tem ideia, encheu de fumaça, assim, ó. O templo estremeceu, foi um mover de Deus naquele lugar. Ele poderia. Ou ele poderia chegar e dizer assim, ó, eis-me aqui. Mas ele não faz isso também. Não ainda, pelo menos. A reação de Isaías é falar, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E é interessante porque quando Isaías ele contempla o padrão de adoração no céu, a reação dele não é, uau, que incrível, eu quero fazer também, nossa, que legal, vamos levar lá para os israelitas, vamos levar para o templo de Salomão, vamos fazer, preciso falar para o novo rei para a gente plantar isso aqui. Não, o padrão dele é reconhecer quem ele é, porque o temor ao Senhor nos leva para esse lugar. O temor ao Senhor nos leva a contemplar a santidade de Deus, a glória do Senhor, mas o temor ao Senhor também nos leva a contemplar o quão indigno nós somos. É inevitável de quem vê a glória de Deus e é inevitável quem vê a glória de Deus não temer. E por que isso? O próprio Isaías vai responder nesse texto dele. O próprio Isaías vai responder na sua fala. Ele vai dizer, ai de mim, impuro, meus olhos viram o Rei. Porque quando a gente olha para o Senhor, a gente consegue enxergar o quão falho nós somos. Quando a gente olha para aquele que é santo, a gente enxerga o quão pecador nós somos. Quando a gente olha para aquele que é a glória em pessoa, nós percebemos o quão miserável nós somos. Vou contar aqui para vocês uma indignação que eu tenho. Eu tenho um desprezo assim no meu coração pelo termo off-white. Quem sabe o que é off-white, só para eu saber? É uma bendita cor que não deveria existir, não deveria existir esse termo. Por quê? Porque o off-white nos dá a impressão de que é o quê? Branco, não é verdade? É para ser tipo um branco. É a sensação, está ali no nome tal, é para ser quase um branco. Só que o miserável não é um branco, mas se passa muito por branco. E é curioso, porque assim, vocês aí, ó, eu vi que vocês não gostaram muito, mas quando eu vejo um off-white, me parece branco. E eu tenho certeza que é branco. Até colocar do lado de alguma coisa que realmente é branca. E aí eu descubro que o off-white é, na verdade, um cremezinho clarinho, bem clarinho. E esse deveria ser o nome, não off-white, mas cremezinho, clarinho. Vamos mudar aí agora. Nunca mais coloque essa palavra na tua boca sem falar. É um cremezinho clarinho. Ou um branco sujo. É o máximo assim que vai ter. Mas só que, talvez se você vê um off-white no preto, o que você vai pensar que é? Branco, não é verdade? A gente vai achar que é branco. Porque vai parecer branco, porque o preto vai destacar ele tanto que vai parecer branco. Só que se a gente colocar em um lugar que é completamente branco, parece que ele vai gritar que é de outra cor. Sabe, deixa eu falar uma coisa. Às vezes a gente está tão acostumado a viver em um mundo de pecado, vamos representar aqui pela cor preta, que o nosso off-white, que é o nosso coração, parece branquinho. Mas na verdade não está. Só que quando a gente coloca, não em comparação ao que é o mundo, mas em comparação a quem é Deus e a sua santidade, a gente descobre que o nosso coração não é tão branquinho assim quanto a gente pensava. A gente começa a perceber que quando a gente fala alvo mais que a neve, talvez nosso coração ainda não seja alvo mais que a neve. E aí, é nessa hora que o temor ele vai agir de maneira cirúrgica no nosso coração. Porque se tem como eu definir uma ilustração final, para que fique muito claro para você o que é temor, é imaginar um oleiro. Oleiro é aquele que molda o vaso de barro. Mas às vezes chega um vaso de barro quebrado. E se eu pudesse definir o temor, eu diria que o temor ele é o martelo do oleiro quando chega um vaso rachado. Porque ele quebra, ele arrebenta, ele deixa em pedacinhos. O temor ao Senhor, ele nos quebranta por dentro. Ele nos faz reconhecer que nós temos rachaduras, que nós estamos quebrados, que nós estamos fora do padrão do Senhor. O temor ao Senhor nos faz reconhecer que nós somos indignos de um vaso rachado estar diante daquele que é um oleiro perfeito.
daquele que não faz vasos rachados, mas fazem vasos para a sua honra e para a sua glória, vasos perfeitos, como nós fomos criados lá na nossa essência, no Jardim do Éden, nós fomos criados perfeitos, nós não tínhamos falhas, nós não tínhamos rachaduras, mas o pecado colocou essa rachadura. E o temor hoje, ele nos quebra por inteiro. Ele coloca na nossa face, olha, você pecou, você errou, e você está diante daquele que é o rei. Olha, você é um pecador, ai de mim que sou impuro, e que tenho lábios impuros, e estou em um povo de lábios impuros também, porque os meus olhos viram o rei. Traduzindo, ai de mim, que sou um pecador falho, um vaso quebrado, estou no meio de outros vasos quebrados e de outros pecadores, porque os meus olhos viram o rei, e quando eu vi o rei, eu vi a sua santidade, e vi o quão longe dela eu estou. E se alguém acha que é santo o suficiente, precisa olhar um pouquinho mais para o Senhor, porque quando nós olhamos para Ele, nós vemos que a nossa caminhada ainda é muito longa. Não importa o quão incrível você seja, quando a gente fica os nossos olhos no Senhor, a gente vê que a nossa caminhada na santidade a Deus está só no começo. E aí é impossível a gente olhar para Deus, olhar para a sua glória, é impossível a gente não fixar os nossos olhos nele e começar a enxergar algumas outras coisas também, que faz o nosso coração estremecer. Porque quando a gente olha agora para o nosso Cristo, diferente de Isaías, a gente vê um rei assentado no alto e sublime trono, porque Ele está. Mas eu também olho para Cristo, e eu vejo Ele num madeiro, numa cruz, pregado naquela cruz, não por causa do seu pecado, ou por causa do seu crime, ou por causa de alguma coisa que Ele fez, porque Ele não merecia, Ele era santo e perfeito. Mas eu vejo um Cristo naquela cruz, e em sua testa é escrito, estou aqui por sua causa. Eu enxergo nele escrito, foi por você, foi sua culpa, não como uma acusação, mas como trazendo para mim, olha, foi sua culpa, foi por você, mas é porque eu te amo. E aí quando eu olho para isso, não tem como eu me constranger, porque Jesus não precisava estar naquele madeiro, se não fosse pela nossa culpa, pelo nosso erro, pela nossa falha, pelo nosso pecado, pelas nossas escolhas. Ele não precisaria ser levantado naquele madeiro e sofrer o que sofreu, se nós não fôssemos pecadores, se nós não fôssemos indignos, se nós não tivéssemos nos afastado do plano original do Senhor. E aí como que eu olho para isso, e o meu coração não consegue se quebrar por inteiro diante de um sacrifício e um amor tão maravilhoso desse, de uma graça tão maravilhosa? Como é que eu consigo olhar para o que Cristo fez, para o rei que está sentado no alto e sublime trono, mas que esteve crucificado em uma cruz por mim, e não me quebrar por inteiro falando, Senhor, ai de mim, que por minha causa o Senhor precisou ir para esse madeiro? Como que a gente olha para isso com indiferença? Como que a gente olha para tamanho sacrifício com indiferença? Como que a gente olha para isso e não permite que o nosso coração seja completamente quebrado, completamente esmagado? Porque nós não éramos dignos dele. O mundo não era digno desse Cristo. Nenhum de nós um dia sequer chegou perto de ser digno, mas ainda assim, por amor, ele se entregou por nós. E aí a gente volta para Isaías. E tudo isso que eu relatei, vai do versículo 1 até o versículo 5. E eu fico pensando, o que seria de Isaías, se o capítulo terminasse no versículo 5? Porque quando eu olho para Isaías, no versículo 5, depois ele fala, ai de mim, eu vejo agora Isaías numa situação muito delicada, porque ele está diante do Rei da Glória, diante de uma adoração com temor, uma adoração que estremece o templo e enche de fumaça. Mas eu olho para Isaías agora falando, ai de mim, porque Isaías percebeu que ele não poderia fazer nada. Ele estava diante de um Deus santo, e ele era impuro, e ele não poderia fazer nada quanto a isso. Ele estava, de mãos e pés atados. Ele não tinha o que fazer. Ele estava vendo, os seus olhos viam um rei, e ele estava falando, ai de mim, agora já era. E já era porque ele iria ser fulminado pelo Deus que estava diante? Não, já era porque provavelmente Isaías naquele momento percebeu que viver uma vida distante da glória de Deus e da santidade do Senhor não valeria a pena. E diante daquele cenário, ele vendo que não valeria a pena, vendo que a vida dele inteira foi inútil diante disso, e que ele era um impuro e que ele já estava condenado,
ele está ali de mãos e pés atados, que nem eu e você sem Cristo. Às vezes a gente olha para a nossa vida e pensa, meu Deus, quão miserável pecador eu sou. E se você em nenhum momento da tua vida pensou isso, é porque você não está se enxergando tão bem assim. Porque se você acha incrível, eu olho para Paulo, um exemplo bíblico assim absurdo, um homem de Deus, e ele vai falar, eu sou o pior dos pecadores. Então se você não olha para você e pensa, quão miserável pecador eu sou, quão falho eu sou o pior dos pecadores, você precisa ter esse encontro com o temor. Porque a verdade é que se você entender isso, você vai ver que você está de mãos e pés atados, que nem Isaías. Você é o pior dos pecadores, assim como eu, e não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer em questão a isso. E aí a gente se vê, assim como Isaías no versículo 5. Estou perdido, não há esperança. Porém, glória a Deus que o capítulo não termina no versículo 5. Glória a Deus porque tem um versículo 6. E está lá Isaías no seu desespero, sem saber o que fazer. Está lá Isaías perdido, de mãos atadas, pés atados. Só que aí vem um comando não de Isaías. Isaías não tem como tomar iniciativa, ele não pode fazer nada. Mas o Senhor envia um anjo. E esse anjo vai pegar uma tenaz, que é tipo uma tesoura assim, de maneira mais ilustrativa, e vai ali pegar uma brasa viva do altar, o altar lugar de sacrifício, e vai pegar aquela brasa viva e vai tocar os lábios de Isaías. E quando ele toca os lábios, ele vai falar, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, o seu pecado foi perdoado. Não é o que Isaías poderia fazer, mas era o Deus que Isaías estava diante poderia fazer, e o Deus do qual ele estava diante tem poder para com a brasa viva tocar nos lábios de Isaías e purificar ele de todo o seu pecado e mudar por completo a sua história. Até aquele momento Isaías estava com as suas mãos atadas, seus pés atados, com seus lábios impuros em desespero, mas nesse momento o Senhor vai onde retém a sua impureza e toca com a brasa viva do altar, arrancando os lábios de impureza, mas colocando fogo em seus lábios. E agora Isaías não vai ser mais aquele profeta do ai de você, mas é o profeta que aponta para o Cristo, e vai ser o profeta que mais aponta para o Senhor, porque os seus lábios foram tocados. Os seus lábios foram tocados com a brasa viva. Por quê? Porque primeiro ele se quebrantou ao Senhor. Sabe o que acontece quando a gente tem o temor ao Senhor e a gente se permite ser quebrado por esse temor, ser quebrado por esse martelo nas mãos do Senhor, que é o temor? A graça começa a entrar em ação, nos restaurando. É por isso que a famosa hipergraça é tão problemática, porque é uma graça que te oferece a graça do Senhor, a salvação, mas ela ignora o temor. Toma a graça, toma a salvação, mas o Senhor não vai te quebrar e você vai permanecer igual. Aquele famoso, o Senhor te aceita exatamente como você é. Sabe, eu concordo com essa frase, o Senhor te aceita exatamente como você é, para te quebrar por inteiro e te transformar em algo novo. Ele não te aceita como você é para que você permaneça igual. Ele te aceita como você é para que Ele te transforme naquilo que Ele deseja que você seja. E é por isso que primeiro a gente precisa passar pelo temor, se a gente quer viver uma graça genuína na nossa vida. Se a gente quer viver uma vida de uma adoração extraordinária, sobrenatural, a gente precisa deixar que o temor do Senhor nos quebrante por inteiro, para que a graça dele comece a agir. E aí o próprio Isaías agora, purificado, receberia a revelação da resposta do que aquele altar significaria na sua vida, do que aquela brasa significaria. E aí Isaías vai percebendo que aquele altar, aquela brasa que tocou ele, é apenas uma sombra daquilo que Deus ainda ia fazer, apenas uma sombra do que o Senhor iria fazer. Aquela brasa era um símbolo do sacrifício no altar, mas do sacrifício perfeito que um dia viria. Isaías agora começa a ver não apenas uma brasa, mas ele começa a ver o cordeiro que seria morto pelos nossos pecados, mas ressuscitaria. E aí a gente vai ver em Isaías capítulo 9, que ele vai começar a profetizar sobre Jesus, mas é em Isaías 53, me marca muito. É um dos meus textos prediletos da Bíblia, porque Isaías 53, a partir do versículo 5, agora aquele que foi tocado com a brasa viva, ele está tendo uma outra visão, ele está tendo uma outra revelação, e ele começa a dizer, ele porém,
foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. É o sacrifício, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Curados no nosso físico? Não. Curados no nosso espírito, na nossa alma que estava doente, enferma, contaminada com o pecado, mas agora nós somos tocados com o Cordeiro e a nossa alma, o nosso interior é curado e purificado. Todos nós, como ovelhas, nos destinávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Não foi a iniquidade do Erics, ou do Vini, ou da Gê, ou da Ju, ou do Johnny, ou do Vitor. Foi a iniquidade de todos nós, caiu sobre ele. Todos nós temos parte nessa culpa. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. O cordeiro, aquele que seria o sacrifício perfeito, foi levado ao matadouro. Como a ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca, porque os seus lábios eram puros, diferente de nós. Os lábios do Cordeiro eram puros, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Pois do seu sofrimento, da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Sabe, é impossível a gente olhar para isso, mas olhar de verdade. Talvez você esteja só vendo, e ver é diferente de olhar. Ver é o que os seus olhos podem ver aqui. Vejo todos vocês. Olhar é quando você escolhe prestar atenção naquilo ali. Quando você escolhe voltar os seus olhos para aquilo. E eu falo que é impossível a gente olhar para um tamanho sacrifício desse e os nossos olhos, o nosso coração não se constranger com isso. É impossível a gente olhar para esse rei, para esse Deus entronizado, e a gente não se compadecer no nosso coração de se entristecer pelo que nós fizemos com o Cordeiro. Porque às vezes a gente acha que a culpa foram dos fariseus que falaram: eu quero Jesus em vez de Barrabás, crucifica ele. Crucifique Jesus. A gente acha que a culpa é dele, mas Jesus estava lá por causa de mim, de você. Nós somos culpados diante de Deus, mas ainda assim a palavra fala que ele se alegrou em entregar o seu único filho por mim e por você, miseráveis pecadores, e ele entregou o seu único filho para que nós pudéssemos ter vida, para que a luz do Senhor chegasse sobre nós e ele ficasse satisfeito. Não foi porque você merecia, não é porque você é bom, não é porque você é incrível, é porque ele é misericordioso e bondoso. Não tem a ver com a gente, e é por isso que quando eu olho para isso, o meu coração se quebranta, e eu falo: Senhor, tudo que eu posso fazer é dizer: misericórdia de mim, Senhor, misericórdia de nós, porque eu sou impuro, eu sou um pecador e eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua restauração na minha vida, eu preciso do teu toque. A gente não pode, como eu disse no sábado passado, querer as bênçãos do Senhor sem primeiro se prostrar a esse rei. A gente não pode querer que o Senhor venha com alto poder sobre a nossa vida, com curas, com transformações, com milagres, com mudanças de vida, com reescrever a nossa história, se primeiro a gente não está disposto a olhar para essa cruz e reconhecer a nossa culpa e falar: Senhor, me perdoe, porque eu sou falho, porque eu errei, porque eu pequei, e Jesus foi naquela cruz por causa de mim. Nós estávamos com as mãos e pés atados. Não havia absolutamente nada que eu ou você pudéssemos fazer. Não havia iniciativa humana suficiente que a gente poderia tomar para chegar aos ouvidos do Senhor.
não havia clamor, não havia oração, não haveria sacrifício o suficiente para chegar aos olhos do Senhor, aos ouvidos do Senhor, porque o nosso crime era completamente absurdo diante dele. Não havia iniciativa. A gente poderia sacrificar todos os animais do mundo, passar um ano inteiro cantando de maneira ininterrupta, em jejum, em choro, em pranto, nada poderia pagar aquela dívida. Nós estávamos de mãos e pés atados, assim como Isaías contemplando a glória de Deus. Mas é aqui que vem um ponto de virada, porque a iniciativa nunca foi nossa, mas sempre foi do Senhor. Foi Ele que escolheu enviar o Cordeiro, não para tocar as nossas bocas como a brasa viva, mas o Cordeiro, que é a brasa viva que sustenta a igreja, agora Ele toca não os nossos lábios, mas Ele toca o nosso coração. E quando Ele toca um coração quebrantado, Ele começa a fermentar dentro daquele coração o temor ao Senhor, a adoração. E agora sim nós estamos prontos a viver uma vida de adoração ao Senhor. Se a gente não passar pelo temor e pela graça, nós não estamos aptos a uma vida de adoração. Estamos aptos apenas a uma vida de aparências. E agora está lá Isaías, a banda pode subir. Está lá Isaías, contemplando o trono da glória de Deus, e a brasa viva toca em sua boca, e agora sim Isaías está apto a viver uma adoração sobrenatural. Agora ele está apto a viver aquela adoração que ele viu no céu. Agora, depois que ele falou, ai de mim, agora que ele foi tocado com a brasa, agora ele foi temperado com aquilo que precisava e faltava na sua adoração, que era o temor ao Senhor. E não é à toa que quando ele ouve a pergunta de Deus, quem enviarei? Ele imediatamente levanta sua mão e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Antes ele estava dizendo, ai de mim, mas agora ele fala, eis-me aqui, eu estou à disposição. Porque a adoração, diferente do que a gente acha às vezes, que são palavras bonitas ou cantar, adoração não é cantar, não é falar, adoração é uma vida entregue no altar, rendida ao Senhor, uma vida entregue à sua vontade. E é por isso que Isaías vive aqui uma adoração exímia. Porque a reação dele não é só dizer palavras bonitas, mas é falar, Senhor, eis-me aqui, para estar debaixo da tua vontade. O Senhor quer enviar alguém que seja eu. O Senhor quer usar alguém que seja eu. O Senhor quer fazer alguma coisa que seja eu. Se é para dizer alguma coisa que seja eu. Se é para iniciar um momento de louvor que seja eu. Se é para cantar mais alto que seja eu. Se é para dizer palavras bonitas ao Senhor e glorificar que seja eu. Porque um coração de adorador é um coração que não vive só de arrepios e momentos agradáveis, mas é um coração que vive em obediência à vontade do Senhor, um coração rendido e entregue. É um coração que foi entregue ao Senhor para que Ele quebrasse com o martelo dele. Ezequiel vai falar que o nosso coração, um coração de pedra, seria substituído por um coração de carne sensível à voz do Espírito Santo. Mas primeiro aquele coração de pedra precisa ser quebrado pelo temor ao Senhor, para que agora Ele coloque em nós um coração tocado pela presença do nosso Jesus, um coração tocado pela brasa viva do altar, e agora nós temos um coração incendiados e rendidos ao Senhor, porque nós somos tocados por esse fogo, nós somos tocados por esse Cristo, nós fomos quebrados pelo temor ao Senhor, mas nós fomos tocados pela graça de Deus, aleluia. Uma graça do qual a gente não merecia. Uma graça sobrenatural. Fecha os seus olhos e fica de pé. Sabe, a gente não pode aceitar em forma alguma, diante de tudo que o Senhor fez por nós. A inflação, ela é muito injusta, muito. Um bando de político decide fazer um monte de besteira, administrar mal o país, precisa imprimir mais dinheiro, e quem sofre somos nós, com reduflação, com preços altos, entre tantas outras coisas.
Então a reduflação é nada mais do que uma estratégia desesperada das próprias empresas para não quebrar também. São todos vítimas dessa história. Mas quando a gente olha para o Senhor, a gente vê o contrário. A gente não vê a inflação, a gente não vê algo injusto da parte dele conosco, mas pelo contrário, a gente vê ele entregando tudo para nós, derramando na cruz até a última gota de sangue. Então, se ele está entregando tudo para nós, se não é de maneira injusta, por que a nossa adoração está passando por uma reduflação? Por que a gente está entregando o mínimo para um Deus que entregou tudo para nós? A gente tem que parar de buscar no culto arrepios, bênçãos, palavras. A gente tem que parar de buscar nos nossos cultos o que o Senhor pode fazer por nós. Qual que é o milagre da vez, qual que é o milagre da fila. A gente tem que parar com isso. Se Deus não quiser fazer milagre nenhum até Ele retornar, amém por isso. Ele não vira menos Deus por causa disso. A gente tem que aprender a vir ao culto para buscar uma visão da santidade de Deus. A gente precisa aprender a vir na nossa adoração, não buscar um arrepio, um momento gostoso, pular e que legal. Mas a gente precisa vir ao culto, fazer com que a adoração da terra seja igual à do céu. Não é só um declarar santo, 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 mas é declarar um santo, santo, santo temperado com temor, temperado com entrega, temperado com obediência, temperado com olhos que viram o Rei da Glória. Por isso hoje no seu lugar, eu não quero te fazer um apelo para você sair do seu lugar, vir na frente. Eu não quero fazer um apelo para você emocionado ou qualquer outra coisa. Eu quero te pedir só uma coisa hoje. Diante de tudo que você ouviu, eu só quero te pedir isso. No seu lugar mesmo, começa a falar: Senhor, deixa os meus olhos verem o Rei da Glória. Porque eu tenho certeza absoluta que não importa se eu fale por mais uma hora, talvez eu não te convença. Provavelmente não vou te convencer. Mas eu tenho a certeza absoluta que se os seus olhos enxergarem hoje o Rei da Glória, se os seus olhos hoje enxergarem esse Cristo, o temor não é uma opção, a entrega não é uma opção, a graça não é uma opção, a adoração não é uma opção, porque nós estamos contemplando o Rei da Glória. Os nossos olhos viram o Rei. O coração que vê o Rei é um coração de adorador. Por isso, enquanto a banda estiver cantando, o meu convite para você é apenas um: que os seus olhos vejam o Rei hoje, que os seus olhos virem para Jesus.